Bom dia a todos que estão presentes. A gente vai iniciar mais uma aula. Hoje é a aula de número 6, quase na metade do curso. Do curso não, da disciplina, né? Do curso vocês ainda têm mais um ano e pouco para chegar na metade. Pessoal, então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Hoje a gente vai falar sobre as ações de família, tá? Novamente, né, ressaltando aqui que eu estou pulando, adiando um pouco a parte do inventário, e que é um pouco mais extenso. Então a gente vai falar sobre as ações de família, tá? É relativamente tranquilo, tá bom? Eu acho que é um assunto bem conhecido aí de todo mundo, então, com exceção de alguns detalhes processuais mesmo, mas eu acho que por vocês terem mais contato com isso no dia a dia, pode ser que facilite a compreensão um pouco. Caso vocês não estejam me ouvindo bem, só avisar. Estou um pouco rouco por conta da aula de ontem, mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar aqui para entender esse tópico, esse assunto, é o que é entidade familiar, né? O que vem a ser esse núcleo aqui, esse instituto do direito que é a entidade familiar e quais os reflexos, né, que isso vai ter no nosso ordenamento jurídico. O Estado ele vem garantindo especial proteção à família, né, por conta de considerá-la enquanto a base da sociedade por meio da Constituição Federal, lá no artigo 226 da Constituição, no caput. Então ele vai dizer o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E aí ele vai, nos seus parágrafos, vai dizendo a respeito do casamento, enfim, várias outras questões, e a gente vai trabalhando aos poucos aqui. Mas de início tenham em mente que a família ela é protegida constitucionalmente pelo Estado. Então é por conta disso que se estabelece aqui um procedimento, um rito especial, né, para os processos que envolvam as ações de família, justamente por conta dessa especialidade, dessa especial proteção por parte do Estado. Além disso, a gente tem que discutir um pouco também sobre o que é família, né? O que a gente pode entender enquanto família. Para o direito, na Constituição, assim, de forma legal mesmo, não há assim, uma definição muito abrangente, digamos assim, né? A gente vem já com aquela ideia de família tradicional mesmo, por conta realmente da herança do direito que a gente tem ali mais patriarcal, enfim, dos códigos anteriores, mas de todo modo, por meio da interpretação da hermenêutica jurídica, tem se entendido aqui para fins jurídicos que família ela pode ser tanto aquela que é constituída por núcleos monoparentais, inclusive a união estável. Então, tudo isso é entidade familiar, tá? Tudo isso é entidade familiar. Além disso, por meio da ADPF, né, 132 do Rio de Janeiro, o STF decidiu também que não há discriminação, né, não deve haver discriminação entre as famílias de casais homoafetivos, né, sejam entre homens ou entre mulheres, enfim, não deve haver discriminação e afirma ainda mais que inexiste qualquer forma de hierarquia, né, entre as formas de constituição de família. Tá? Eles entenderam dessa forma por meio da interpretação mesmo sistemática aí do direito e, e aplicando essas normas, é claro, estendendo, né, a todo o ordenamento jurídico, né? Isso é aplicável. Então, por conta disso, a gente tem que entender essa entidade familiar como algo mais amplo, né? Fora daquela ideia tradicional de homem, mulher, enfim, tem que entender como algo um pouco mais amplo, já que por meio aqui das nossas interpretações do próprio texto constitucional, né? Enfim, e eu creio que muito em breve isso deve se tornar
lei em algum momento, ainda não é efetivamente uma lei, tá? Mas muito em breve eu creio que irá ter alguma alteração no texto constitucional ou em leis inferiores. Mas de qualquer forma, o importante é entender a entidade familiar como algo bem amplo que envolva realmente essa ideia de convivência, né, de vontade de constituir família, independente de, enfim, de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero, enfim, tudo isso pode ser considerado aqui enquanto entidade familiar. Pessoal, se alguém tiver com problema para entrar, vocês me avisem, tá? Porque às vezes eu não vejo. Agora eu vi o Igor e o Rodolfo aqui. Chegaram. Bom dia, pessoal, quem está chegando, tá? A gente já iniciou aqui o nosso conteúdo de hoje, só dando uma retomada, sobre ações de família, tá? Então, a gente já começou a falar um pouco aqui de entidade familiar, já mencionei que é reconhecido aqui o status de entidade familiar a, a várias espécies de família, né, que a gente tem, e não só mais aquela família tradicional de homem, mulher, enfim, para fins jurídicos. Bom, a gente começa aqui falando da tipificação, né? Quais tipos de ação de família que existem no nosso ordenamento jurídico? Isso está disposto, pessoal, lá no artigo 693 do Código de Processo Civil, tá? Então, abrindo o Código de Processo Civil, se vocês quiserem acompanhar por lá também, vou fazer aqui a leitura. É um capítulo 10, vai dizer o seguinte, no 693. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda e visitação e filiação. Então, são todos esses processos, né, esses tipos de processo que são englobados aqui pelo direito de família. Aliás, pelas ações de família. Como eu já disse, né, a família ela tem essa especial proteção do Estado e é por isso que existe esse procedimento especial para esse tipo de ações. Primeiro, as ações de divórcio, né, eu coloquei aqui por letras, né, para facilitar. As ações de divórcio, né, ou seja, aquelas ações que visam aí a extinção do vínculo matrimonial e o término mesmo do casamento. De separação. Aqui a separação, ela tem uma controvérsia aqui se realmente ainda é aplicável, se ainda existe no nosso ordenamento, já que antes, antes de uma mudança que houve em 2010, salvo engano, qual era o procedimento para divórcio? Você deveria ajuizar uma separação judicial, esperar um ano após a separação judicial, que era realmente a separação de corpos das pessoas casadas, e depois desse um ano você poderia converter a separação em divórcio, tá? Somente assim que terminaria ali esse vínculo do casamento. Isso, assim, foi caindo não em desuso, né, mas foi tendo grandes discussões a respeito da viabilidade mesmo, né, desse processo tão complexo que você teria que ficar ali restringindo essa pessoa, as duas pessoas, né, por um período relativamente grande, para depois realmente poder se separar, né? Porque como se tinha a ideia de que deveria dar uma proteção para a família, tinha não, né? Tem ainda, mas naquela época a motivação de fazerem aqui dessa forma foi o seguinte: eles pensavam que nesse período de um ano era como se fosse um período de prova ali, né? Que a pessoa realmente iria pensar e refletir sobre querer ou não realmente se separar, né? Se divorciar. E o que isso realmente não mostrou muitos resultados, né? Já que não raramente uma pessoa que se decide ali pelo divórcio ou que fazia essa separação nesse período de um ano que ela voltaria à convivência normal. Então, por conta disso e para facilitar essas relações de realmente de desimpedir mesmo as pessoas, né?
aí pode-se fazer o divórcio direto, né? Então você não precisa mais ajuizar uma separação, esperar um ano, ou então ficar 2 anos separado de fato. O que que é, né? Você não ajuizou esse processo de separação, mas de fato, né? Na realidade você já não mora com a pessoa, já tem 2 anos. Então isso era separação de fato. E não se mostrou com muito resultado. Na verdade, só atrapalhava a vida das pessoas. Nesse período de um ano, você não poderia casar de novo, né? Então, por vezes acontecia da pessoa constituir uma nova família nesse período e ainda estar casada, né, com outra pessoa. Então, era complicado. Mas há uma controvérsia se ainda existe ou não essa figura, já que na Constituição o artigo ele foi derrogado, então o que falava sobre a separação, só que ainda persiste no Código Civil e no Código de Processo Civil. Então, tem autores que dizem que ainda é possível ajuizar. É que, pensando em meios práticos, é difícil alguém ajuizar uma separação, né? E cumprir todo esse requisito. Todo mundo vai pegar e vai fazer o divórcio direto, que é muito mais rápido, muito mais simples. O que pode acontecer, talvez, é em algum caso de muita urgência, a pessoa queira realmente se separar judicialmente, para depois só para ter uma separação de corpos mesmo ali e não ter mais que cumprir com as questões de obrigações, deveres matrimoniais, tem reflexos no patrimônio também, tudo que for adquirido depois aqui já não entra na partilha e, de, e depois buscar o divórcio. Mas, olha, eu nunca vi. Eu já vi conversão no período ainda de estágio que eu fazia do fórum, alguns processos antigos que ainda estavam no estágio de separação, eu já vi a conversão de separação em divórcio, mas um processo de separação mesmo eu nunca vi. Então, só situando vocês. Processo de reconhecimento e extinção de união estável. Então, a gente tem aí esse reconhecimento também da união estável enquanto gerador aí de reflexos, né, no mundo jurídico e, enfim, enquanto uma das modalidades aqui de família também, né? A pessoa não precisa ser casada especificamente para que seja considerada enquanto família e tenha alguma proteção do Estado. Então, essas ações de reconhecimento ou extinção de união estável também envolvem o direito de família, nas ações de família. Para quem não sabe, união estável é a convivência das pessoas, né, com o intuito de constituir uma família, só que elas não são efetivamente casadas no civil, lá no cartório. Então, elas convivem de fato ali numa mesma casa, numa mesma residência, por vezes até já tem filhos, ou enfim, tem essa vontade de constituir uma família. E tem que ter um reconhecimento social de que aquelas pessoas estão em união estável. Vocês vão estudar direito na parte de civil, os requisitos certinho, mas é só para ter uma noção aqui. As ações de guarda e de visitação também, né, envolve a questão de ações de família, já que a guarda é justamente esse poder ali de um dos genitores ou de outra pessoa que eventualmente possa exercer sobre o filho, sobre o tutelado, enfim. E a, por vezes, quando ocorre, por exemplo, um divórcio, uma separação, as pessoas precisam regulamentar isso daqui, né? Quem que vai ficar com a guarda? Quem que vai ter os poderes ali de tomar as decisões, né? Sobre o menor? E também a questão de direito de visitas, né? Já que a pessoa que não está mais convivendo junto com o outro, ela tem o direito de visitar o filho ou a filha, tá? Então, isso ocorre também. A gente tem várias... Alguém falou alguma coisa? Não, né? Eu estou ouvindo coisas aqui. A gente tem a guarda... hoje tem um grande incentivo pela guarda compartilhada, né? Que ela é exercida entre os genitores. Então, você pode ter essa modalidade de guarda. Tem a guarda unilateral, que é exercida só por um deles. Então, o que que isso implica, né? Quando é compartilhada, ambos podem tomar decisões
pela criança, né, sobre essa criança, tá, em relação à educação e tudo mais. Você precisa, por exemplo, de matricular essa criança na escola. Tanto, por exemplo, tanto o pai quanto a mãe pode ir lá e matricular. Se a guarda for unilateral, somente quem tem a guarda que pode proceder com essas questões aí. E visita, né? Visita é visita, né? Quem não mora mais junto com a criança tem o direito de visitas e pode exercê-lo também, e precisa-se de uma regulamentação de tudo isso. E as ações de Professor, filiação? As ações de filiação. Oi, Vanessa. uma dúvida, e para ter guarda compartilhada, tem que morar na mesma cidade? Olha, não tem uma Na mesma regra cidade, nesse. Oi? Pode falar. tem que, para ter a guarda compartilhada, tem que morar na mesma cidade? Não tem uma regra específica sobre isso, tá? É que depende muito o caso. Por exemplo, né? Eu até tenho um processo que envolve essa questão. Eu estou pedindo guarda unilateral porque o pai mora no Nordeste, a mãe mora, que a minha cliente mora no estado de São Paulo, e a criança mora com a mãe. Então fica meio inviável ter uma guarda compartilhada nesse sentido, né? Da pessoa morar lá no Nordeste e a criança a milhares de quilômetros longe, né, desse guardião. Mas, Mas não tem uma regra assim específica na legislação. A jurisprudência entende que é possível, mesmo que morem em cidades diversas, é possível que se exerça, mas isso vai ser analisado o caso concreto para verificar realmente a viabilidade. Então, por exemplo, vamos supor que alguém mora aqui em Dourados e o outro em Itaporã. Mas não tem tanto empecilho quanto a isso. E isso não significa também que a criança vai ter que morar que ela vai ter que ter duas casas, entende? uhum, Significa que tanto o pai quanto a mãe, eles podem exercer alguns atos sobre a educação, sobre a criação dessa, dessa criança, do filho, que são inerentes dos poderes de guarda, mas não necessariamente que a criança vai ter que morar com os dois, tá? Isso ainda é mas muito... Oi? se Pode morar falar. muito longe, pode ser um ano com o pai e um ano com a mãe? Olha, pode, até pode, mas não tem sido recomendado isso, porque depende do caso, é claro, né? Mas se a criança for muito pequena, por exemplo, fica meio complicado por questões mesmo da própria, do próprio subjetivo da criança, do psicológico dela, por vezes não entender ali exatamente onde que é o lugar dela, digamos assim, né? Onde que é a casa dela. Mas até pode ficar, por exemplo, um mês ou um período até maior, como você disse, um ano com o pai, outro ano com a mãe. Isso vai variar do caso a caso, né? Se for, por exemplo, uma criança um pouco já maior, vai se avaliar. Aí tem toda a questão escolar também que influencia, né? Você imagina uma criança um ano ficar numa cidade, depois um ano ter que mudar de escola, fazer toda. Isso não tem sido praticado por conta de prejuízos nesse sentido para a criança, né? De Uhum. prejudicar a questão, principalmente escolar, né? E tem as amizades, né? Tem os amigos. Então você imagina, né? Eu mudei de escola uma vez só. Eu fiz até a oitava série na minha cidade, depois eu mudei para uma outra cidade, a escola só, né? Eu continuei morando da minha, mas fiz em outra escola, em outra localidade. E isso já foi bem, assim, bem complicado, porque eu tinha todos os meus amigos numa escola, depois fui para outra e é mais difícil. Mas nada impede, né? Nada impede. É que não se tem uma regulamentação na lei sobre isso ainda, e, e jurisprudência se encontra de tudo quanto é jeito, né? Mas o que eu tenho visto é a preferência pela guarda compartilhada quando as pessoas moram na mesma cidade, ou então quando é muito próximo, tá? E mesmo que não more na mesma cidade, por exemplo, no caso que eu falei aqui, Dourados e Itaporã, que é muito próximo, a criança não necessariamente ela vai precisar morar com um ou com o outro pai, tá? É que geralmente acontece isso, né? A criança ela mora com um dos pais, ela pode passar um período de férias, de feriados, né? Dias festivos
intercalando aí com os genitores. Mas morar mesmo, ter uma residência, geralmente tem dado uma preferência por ser uma só. E, e é justamente isso, e até por conta do quê? Que quem tem a guarda geralmente é quem recebe os alimentos, né? Então, tem que ser tudo analisado essa questão. Mas o que eu tenho visto é isso. É a preferência pela guarda compartilhada? Tem a preferência. Só que eles analisam esse caso para verificar se realmente não vai ter prejuízo para a criança. Se tiver alguma coisa que, como você disse, a respeito da distância, né, de um local para o outro, que o MP, o juiz ou até mesmo eventual psicólogo aí que possa estar atuando no processo, né, assistente social, que pode ser, eles vão dar um parecer sobre isso, né? Pode-se pedir essa opinião não, né? Essa avaliação profissional e o juiz vai levar em consideração. Se for verificado que pode ter algum prejuízo para a criança, a guarda compartilhada, vai dar preferência para unilateral, tá? Para unilateral, Entendi, professor. Obrigada. tá? De nada. Então, como eu já estava falando, né, a gente tem essa opção aqui de guarda, de visitação, que também são regulamentados por meio de ações de família, e também as ações de filiação, né? Investigação de paternidade, de maternidade também é mais rara, mas pode ocorrer, né? Pode ocorrer que a pessoa, vamos supor, tenha sido abandonada quando pequena, depois, enfim, localizou uma provável mãe e tenha que ajuizar uma ação para isso. Que o que a gente mais vê é a ação de investigação de paternidade mesmo. Então, essas ações que envolvam filiação, tá? Todas são exemplos aqui de ações de família, que vão se enquadrar nesse procedimento especial, que a gente vai comentar hoje. Uma observação que eu coloquei. As ações de alimentos e outras que possam versar aqui sobre interesses da criança ou adolescente, elas vão se encontrar aqui sujeitas a procedimento previsto em leis específicas, como lei de alimentos, o ECA também, se envolver questão de violência, enfim, tudo isso. Então, apesar de serem consideradas como procedimentos especiais, né, elas não tramitam pelo mesmo procedimento comum, que é a regra geral, elas não vão utilizar desse procedimento aqui do 693, do Código de Processo Civil. Esse daqui se aplica somente a esse rol aqui, tá? Em regra. A lei de alimentos vai dispor sobre o procedimento da lei de alimentos para ações de alimentos. O ECA vai dispor do procedimento especial para as ações que envolvam aqui o ECA. Então, somente no caso de, assim, subsidiariamente, né, ou seja, se não tiver nenhuma disposição específica na lei própria, né, na lei de alimentos, no ECA ou em outras, é que pode se aplicar de forma subsidiária, né, para complementar o que está aqui no Código de Processo Civil. Então a gente vai falar desses dois casos, né, do procedimento do Código e do outro da Lei de Alimentos aqui. Bom, antes de mais nada, a gente precisa também esclarecer o que é a mediação e a conciliação. Que em relação ao procedimento que a gente vai falar hoje, na verdade, ela é um dos grandes diferenciais aqui, né? Esse foco na mediação e na conciliação nas ações de família, tá? E vocês vão ver aqui que tanto pode ser extrajudicial quanto judicial. Mas vamos falar um pouco do que é, né? Elas foram criadas para estimular as pessoas a criarem a própria solução para o conflito. Então, você, a partir do momento que busca o judiciário, você hoje, né, a partir do Código de 2015, você já tem essa figura da mediação e da conciliação, que é nada mais, nada menos do que uma audiência em que o mediador ou o conciliador vá tentar fazer com que as partes estabeleçam o vínculo, o contato, e talvez numa conversa, numa situação ali menos formal, elas possam chegar a uma solução para o problema delas, né? Depende muito, pessoal, depende muito do caso. Eu já vi muitos casos de conciliações
mediações frutíferas, né, que deu resultado, e outras que a parte nem chega a propor algum acordo. Então, varia muito, tá? No artigo 165, parágrafo 3º do CPC, que vai expor aqui sobre a mediação e conciliação, ele vai dizer o seguinte, que um mediador é aquele que vai atuar preferencialmente em situações que as partes possuem um vínculo anterior, tá? Então, se eu já conhecer você, se eu já tiver um contato com você previamente à ação, isso ocorre aqui nessa audiência, nessa mediação e conciliação, vai ocorrer por meio de uma mediação. É um mediador que vai fazer essa interação. A diferença basicamente é essa: um mediador, ele não vai sequer sugerir soluções, ele vai tentar promover a conversa, o contato com as pessoas, para que elas restabeleçam essa comunicação e para que elas possam chegar eventualmente a um acordo ou não, né, uma solução. Já o conciliador, ele vai atuar quando as partes não tiverem vínculos anteriores. Por exemplo, entre mim e uma empresa que eventualmente teve algum problema aí de direito do consumidor, por exemplo, eu não tinha nenhum vínculo ali prévio com a empresa. Então, isso seria por meio de uma conciliação, tá? Então, ele vai ouvir as partes e ele vai sugerir algumas soluções para o litígio, né, para o problema. Então, diferente da mediação, que não há essa sugestão do mediador, na conciliação, por conta das partes não ter esse vínculo anterior, o conciliador ele vai sugerir, ele vai dar algumas alternativas. É claro que as partes têm que concordar. Como que ocorre, né? Geralmente numa audiência, pessoal, marca-se uma audiência. Na prática, não se tem uma diferenciação muito grande, tá? No exercício da profissão aqui, entre a mediação e a conciliação. Para gente que é advogado e tal. O que o juiz dá lá no despacho? Designo audiência de mediação ou conciliação. Então, é meio que se tornou uma figura comum. E aí vai depender do caso. Isso, quem vai fazer a diferenciação é o mediador ou conciliador, no caso concreto. Ele vai olhar o caso e vai ver. As partes têm contato prévio? Então tem. Não vou poder, então, ficar sugerindo alternativas. Eu só vou tentar fazer com que elas conversem e cheguem a algum acordo. Viu que as partes não têm o contato anterior? Então, é a questão de conciliação. Ele vai provocar, ele vai sugerir algumas alternativas para o problema das partes. Então, é essa basicamente a diferença, tá? Que vocês precisam saber. Então, entendido aqui o que é a mediação e a conciliação, a gente passa para o procedimento, tá? O procedimento, pessoal, ele é bem simples também, não tem nenhum segredo muito complicado aqui, como nos outros que eu considero um pouco mais complexos, aqueles que a gente já viu até agora. Aqui eu acho que é um pouco mais tranquilo. Então vamos lá. Tem dois casos, né, basicamente. Quando houver conciliação ou mediação extrajudicial. Então vamos lá, né, vamos por partes. Tem uma ação de família que você tem para dar entrada, para ajuizar, e você precisa saber, né, como que vai ser o andamento disso. A primeira coisa que você vai ter que analisar é o seguinte: vai ter pedido, que tem a possibilidade, né, de você pedir a audiência nessas ações de família. Você pode pedir mediação extrajudicial, tá? Acompanhado por uma equipe de profissionais, inclusive, que não necessariamente precisa ser somente um mediador. Aí vai ser por conta das partes. Então você tem essa possibilidade. Mas no geral, o que ocorre, tá? Falando de modos práticos também, é muito raro, eu imagino, ter essa conciliação extrajudicial. Eu nunca vi. A maioria é a forma judicial mesmo, que também ocorre, só que é lá no. Geralmente eles falam Sejusc ou, enfim, Centro de Solução de Conflitos, que não é nem no fórum, tá? Aqui em Dourados tem no fórum, acho que fica lá no prédio do fórum mesmo, esse setor.
É que eles dão um foco muito grande para desvencilhar essa questão muito formal, muito do fórum, sabe? Aquela coisa que impõe uma autoridade às partes. Eles fazem de uma forma que seja muito mais de conversa mesmo, né? Até o formato da audiência é diferente, né? Você não tem, como na sala de audiências do juiz, uma mesa em que o centro é o juiz, as partes ficam ao lado. Na mediação e na conciliação, geralmente é uma mesa redonda em que não tem uma ordem de hierarquia ali, né? Digamos assim. O conciliador e o mediador estão ali para tentar chegar num acordo, né? Não tem, eles não vão impor uma decisão. Então vamos lá, o procedimento. Quando tiver o pedido de conciliação ou mediação extrajudicial, a gente tem que observar o seguinte, né? Primeiro, não tem requisitos específicos para ajuizar a ação de família, tá? É claro que você vai ter que explicar o caso, né? Tudo certinho, não tem como fugir, mas não tem nenhum. O código não exige nenhum tipo de documento especial, nem nada como nas outras que a gente vinha falando. É claro que você vai ter que, a depender do caso, ajuizar e instruir a petição, a inicial, com os documentos que forem necessários para provar o que você quer alegar, né? Isso em todo o processo. Então, é por isso que não tem nenhum requisito específico nesse ponto. E pode ser que as partes queiram encontrar uma solução conciliatória. E um desses casos é um pedido de conciliação ou mediação extrajudicial. Então, você pode entrar com o processo e pedir para o juiz que suspenda o processo até que as partes conversem, cheguem a um provável acordo. Então, o legislador já previu isso, que nas ações de família você tem que ter esse foco justamente para... A melhor solução seria essa que viria das próprias partes. Então, é por isso que tem essa grande importância na mediação e na conciliação aqui. Então, isso está lá no 694, parágrafo único. Vamos fazer a leitura. Vai dizer o seguinte no caput, ó. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submeterem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. Então é isso que eu venho falando para vocês. Se as partes solicitam essa mediação extrajudicial, ou seja, que é por conta delas, elas que vão procurar algum profissional, algum mediador, algum conciliador, para tentar um acordo, tentar alguma conversa ali, para poder solucionar o caso, o juiz pode suspender o processo. Se isso ocorresse num processo comum, o que aconteceria se as partes pedissem prazo ali para tentar entrar num acordo? O juiz pode até dar um prazo, tá? Mas passando esse prazo, geralmente ele já vai intimar para dar andamento sob pena de extinção. Então, se a pessoa não promover o processo, ficar enrolando lá, o juiz vai extinguir o processo. Já nas ações de família, não. Se houver pedido aqui, concordância das partes, pode ocorrer a suspensão até que elas cheguem num acordo. Não tem um prazo, tá? Não tem um prazo determinado nisso daqui. Então, isso quando tiver um pedido de conciliação extrajudicial, tá? Então, pode ocorrer essa suspensão do processo. A pessoa entra com o processo e ela pede a conciliação extrajudicial, a outra parte concorda, aí o juiz suspende o processo e aí aguarda, né, até as partes chegarem ou não no acordo. Outra possibilidade é quando, e aqui é a mais comum, quando não houver pedido de conciliação ou mediação extrajudicial. Então, o que vai acontecer? Vai ter a conciliação e a mediação? Vai, só que é a judicial, é aquela que ocorre por determinação da lei, por determinação do CPC, que é um profissional, um conciliador ou mediador, enfim, público ali, né, que não tem nenhum, não é contratado pelas partes. Então, o juiz ele vai determinar a citação do réu, tá, da parte contrária, não para contestar, mas para comparecer à audiência de mediação e conciliação. Então, ele vai designar
a data, né, o dia certinho, o horário da audiência de conciliação e mediação. E a primeira coisa, ele vai citar o réu para comparecer a essa audiência, tá? Pode deixar de ser feito? Pode, mas tem que ter a concordância das duas partes. Então, na inicial eu já posso colocar assim que eu não tenho interesse na conciliação e na mediação. Mas para que a audiência realmente não ocorra, a outra parte tem que concordar, dizer que realmente também não há interesse, tá? Nas ações de família, geralmente se tenta uma conciliação, uma mediação. Agora, em ações, por exemplo, contra grandes empresas, ou até outras pessoas físicas, geralmente as pessoas têm pedido aqui a desistência dessa audiência porque é algo que acaba demorando e atrasando o processo em partes, né? Você sabe que não vai ter um acordo, um banco geralmente nunca oferece proposta de acordo nessas audiências, bem difícil, ou oferecem, né, aquelas propostas que não tem como aceitar, que é muito ruim, e você vai esperar meses, às vezes, para a realização de uma audiência de conciliação ou mediação. Enquanto isso, não tem contestação, não tem nada, né? Porque a contestação, ela é a partir da audiência que começa o prazo. Então, é por isso que, às vezes, as pessoas pedem aqui a desistência. Mas, querendo ou não, isso acaba demorando e atrasando um pouco o processo. Porque até a outra parte, já muitas vezes mal intencionada, ela não vai informar que, que quer a desistência da audiência, e aí acaba atrasando um pouco mesmo. Mas nas ações de família é costume, é corrente ter mesmo a audiência, porque não são raros os casos em que se chega a algum acordo. Então, o juiz ele vai citar o réu, vai determinar, né, a citação do réu para a audiência. A citação, né, o chamamento ali ao processo vai ser feito de forma pessoal. Vocês vão estudar isso em teoria geral, se já não viram, mas a citação ela pode ser feita, né, por correio, pela via postal, ou de forma pessoal, que tem que ser um oficial de justiça que vai lá cumprir um mandado, intimar e citar o réu. Então, nas ações de família, é sempre de forma pessoal. Sempre o oficial de justiça que tem que fazer essa citação. Isso está lá no artigo 695, parágrafo 3º. A citação será feita na pessoa do réu. A antecedência mínima da citação é de 15 dias da audiência, tá? Isso está lá no 695, parágrafo 2º. Então, tem que ter pelo menos 15 dias de antecedência para que a pessoa possa se programar, né? E o que tem no mandado de citação, né? Deve conter aqui apenas os dados necessários, tá, para a realização da audiência e não é anexada a cópia da inicial ou senha do processo. Por quê, né? Num processo comum, se fosse ocorrer a citação por meio de qualquer forma aqui, o que seria feito? Seria encaminhado ou uma senha do processo ou a cópia da inicial, de alguma decisão que já foi dada, para que a pessoa tome ciência. Nesse caso de ação de família, não é feito isso. Somente informa os dados, falando que tem uma ação de fulano contra você e foi designada uma audiência, justamente para a pessoa não chegar na hora da audiência já munida de todos os argumentos contra, né? Já pode gerar conflitos, né? Às vezes a audiência demora meses, nesse meio tempo pode gerar conflitos entre as partes, casos de família aí que às vezes podem até levar a questões de ameaça, né? De algum fato criminoso. Então, é por isso que se tenta preservar aqui esse conteúdo, né, esse teor do processo até a audiência. Lá no horário da audiência, né, ele pode sim ter contato para ficar sabendo, ele tem que saber, né, do teor, mas não antes, tá? Então, ele vai ter que ficar na surpresa mesmo até o dia da audiência. É claro que você vê que tem uma ação de divórcio, você já entende o que que é, né? Você já sabe que é o divórcio, mas você não vai ter contato ali com a narrativa dos fatos, nem com nada de questões de patrimônio, por exemplo, não vai ter como você saber por enquanto, só na data da audiência. É indispensável a presença de advogado ou defensor público na audiência, tá? Isso está disposto lá no artigo 695,
Parágrafo 4º. Então, fala que as partes elas devem estar acompanhadas de advogado ou defensor público. Apesar de não ser uma audiência de instrução em que vai ser produzida provas, nem nada, as partes têm o direito de estar assistidas, né, por um advogado ou defensor. Se não houver, o juiz pode designar algum defensor público, algum advogado dativo, para que possa assistir a parte na audiência, tá? Além disso, a audiência ela não necessariamente precisa começar e terminar num dia. Ela pode fazer uma sessão, não tá tentando um acordo, tá, mas não já deu tempo ali, já tem outras audiências, não deu para continuar a conversa, vamos marcar para outro dia. Então é possível, tá? Podem se dividir aqui em tantas sessões quantas forem necessárias. O MP, ele atua somente quando houver interesse de incapaz, tá? Então, geralmente menores, né, ou outro tipo de pessoas incapazes, ele vai atuar. Isso está disposto lá no 178, parágrafo 2º, aliás, inciso 2. E aí, duas possibilidades, né? O acordo ou o não acordo. Se tiver acordo nessa audiência, o juiz vai homologar o acordo. Então, o conciliador ou mediador vai reduzir a termo ali tudo que foi dito, os termos do acordo, vai mandar para o juiz vai homologar tudo certinho, vai esperar o trânsito em julgado e depois já tem os efeitos normais, né? E se não tiver acordo, o processo ele vai seguir o rito aqui comum, né? O procedimento comum normal. Então, a diferença do procedimento especial é aqui, até essa primeira parte da mediação. Depois é procedimento comum normal, tá? Então, o réu ele vai ser intimado na própria audiência para apresentar a contestação no prazo de 15 dias, normal. Depois da contestação, se houver, ocorre a instrução e julgamento, ou seja, a fase de colheita de provas, de você ter que provar tudo que você alegou, a pessoa, a parte contrária também pode produzir provas, e depois, por fim, o julgamento, né? Que é o ato que o juiz vai decidir o processo. Então, é relativamente tranquilo lembrar desse procedimento especial em relação à mediação e conciliação. Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos continuar. Seguindo, então, pessoal, outro ponto. A gente tem uma tutela especial em relação às crianças, tá? Sempre que a gente tiver um processo que envolver casos de abuso ou alienação parental, enfim, o que que é isso, né? Abuso pode ser tanto de natureza psicológica, pode ser física, qualquer caso. Alienação parental são aqueles casos de que um dos genitores, né, um dos pais, eles influenciam a criança ali para, de certa forma, preferir um deles em detrimento do outro, né? Assim, falando de forma bem mais simplificada. Então, é aquela história, né? Da mãe ou do pai que fica enchendo a cabeça da criança ali, colocando a criança contra o outro, né? Aí a criança não quer mais visitar, não quer mais ter contato com o outro pai, com a mãe, enfim. Isso é alienação parental. Sempre que houver esses casos aqui de abuso ou alienação parental, é necessário, e isso foi uma inovação aqui recente, até 2017, alguma precaução, alguma defesa dos direitos dessa criança para que haja a colheita de provas também, né? Já que, por vezes, é o depoimento da criança que vai ser decisivo ali para o juiz saber ou não se realmente houve alienação parental, se houve o abuso, tá? Isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Você imagina a criança saber que a fala dela pode influenciar para o pai ou para a mãe sofrer alguma penalidade, ou, enfim, ser eventualmente até preso, dependendo se for abuso, enfim, de âmbito sexual e tudo mais, né? Então, assim, é muito delicada a situação, e nesse caso,
existe uma figura aqui que se chama de depoimento especial, tá? Que é realmente específico para esses casos em que a criança ela tem que prestar depoimento quando ela for testemunha ou vítima, né, de abuso ou alguma forma de alienação parental. Foi criado por meio dessa lei 13.431 de 2017, um sistema de garantia de direitos à criança e adolescente. É o que se chama de depoimento especial. Então, além de uma série de formalidades, de garantias, ele vai priorizar a colheita, que é o que nos interessa. Priorizar a colheita de forma antecipada e de uma única vez, ou seja, deu entrada no processo, teve indícios aqui de abuso, de alienação parental, você não precisa esperar a contestação do réu, você não precisa esperar nada. O juiz já pode determinar a colheita antecipada, ou seja, antes do momento correto, que seria na fase de instrução, da prova, né, que seria o depoimento da criança, e de preferência de uma única vez. A não ser que se tenha assim, uma necessidade muito grande, pode-se chamar a criança novamente, justamente para evitar ao máximo, né, que ela tenha algum prejuízo ali psicológico, né, moral em relação àquilo. Então, uma única vez vai ser acompanhada por um profissional da área de psicologia, enfim, que possa ali prestar assistência. É um depoimento que é feito em sala separada, né? Vai se resguardar qualquer contato do menor com o acusado, né, de abuso ou de alienação parental, justamente para não se ter alguma certa coerção. Então, o menor geralmente, quando se tem essa estrutura, o menor ele fica numa sala, é, há algum sistema de câmeras ali que ocorre a gravação, as demais pessoas ficam em outra sala, o menor ele só vai ficar com o profissional da psicologia ali, geralmente, na sala com ele, né? Então, esse profissional ele vai traduzir as perguntas ali do juiz de uma linguagem acessível à criança, vai verificar se há algum problema, né, na resposta ou não daquela questão, e depois isso vai sendo transmitido para a sala de audiências normal, onde estão as partes, onde estão o juiz, então os advogados. Então, isso é um depoimento pessoal. Há toda essa preocupação com os interesses, né, a garantia dos direitos da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de abuso ou de alienação parental. Então, lembrar que essa colheita é antecipada, né? Ela pode ser feita antes da instrução, antes do momento de colheita das provas. Em regra, o juiz já pode determinar esse depoimento, tá? Bom, em relação ao procedimento do CPC, pessoal, é o que a gente falou até agora aqui, já finalizou, tá? É o do CPC, ele é bem tranquilo, como eu disse, lembrar da diferença que tem a audiência de mediação ou conciliação, e pode haver a suspensão, se as partes quiserem, a audiência pode ser extrajudicial. Então, essa basicamente é a diferença, tá? Aí o que vai variar é de uma ação para outra, né? Na questão do nome, né? Da resposta. Por exemplo, uma ação de investigação de paternidade, ela tem um objeto específico, a ação de divórcio tem outro objeto específico. Então, isso varia de ação para ação. Mas o procedimento geralmente é esse. E a gente vai falar de outro aqui que é bem comum, que é a ação de alimentos. Tá? Ela não tem um procedimento regido pelo Código de Processo Civil especificamente, mas sim pela Lei de Alimentos, pela Lei 5.478 de 68. Então, essa é a Lei de Alimentos, que vai reger esse procedimento também especial. Então, o CPC exclui, né, essa ação do âmbito do procedimento dele, somente aplicável aqui subsidiariamente, ou seja, alguma coisa que não tem na lei de alimentos e que eventualmente o CPC disponha sobre isso pode ser aplicável, mas em regra a lei já é bem completa. Qual é a competência, né, para ajuizamento desse processo? Em regra, é no foro de domicílio do alimentando, ou seja, de quem recebe alimentos. Isso está lá no artigo 53, inciso 2 do CPC, tá? É a regra de competência.
Vocês já devem estar estudando em TGP. É uma competência relativa, ou seja, ela pode ser modificada ali a depender por acordo das partes ou outros motivos. Por exemplo, mesmo nos casos de revisional de alimentos, porque o que acontece, né? Você pode entrar com o processo de alimentos para fixar alimentos, tá? Então, a pensão alimentícia, né? Você vai, pede para o juiz que seja fixado um valor para o réu, para o pai ou a mãe fazer o pagamento. Fixou esse valor, a pessoa tem que pagar. Em algum momento que alterar essa situação das partes, seja do alimentando ou do alimentante, pode-se pedir uma revisional desses alimentos, tá? Já que eles são fixados de acordo com aquele famoso binômio necessidade e possibilidade. Considera-se tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade, né, de fazer o pagamento do alimentante. Então, mudou isso daí? Pode também pedir uma revisional de alimentos. Então, esse processo de revisional, ele vai buscar, como o nome já diz, rever aquela decisão anterior. Na verdade, ele não vai modificar aquela, né? Ele vai dar uma outra decisão, tá? É que o nome é esse, né? Revisional. Então, ele vai buscar dar uma outra decisão que mais se adeque à realidade atual das partes. Então, por exemplo, imagine uma criança que teve alimentos fixados quando ela tinha 1 ano de idade, ela vai receber ali, vamos supor, em regra, até os 18 anos, se ela, dependendo se estiver estudando, pode receber um pouco mais, mas vamos supor, até os 18 anos. Será que o pai ou a mãe dessa criança permaneceu no mesmo emprego durante 15, 16, 17 anos? Será que não mudou o salário? Será que não aumentou, não diminuiu? Então, tem tudo isso. Por isso que existe essa possibilidade de revisão, né? Justamente para evitar injustiças, de fixar uma decisão aí que perdure eternamente. Então, nesses casos de revisional, em regra, teria que ser ajuizado onde correu o processo antigo. Só que, como tem essa preferência pelo domicílio do alimentando, o processo, por ser a competência relativa, ou seja, ela pode ser alterada, não é absoluta, o processo ele tem essa flexibilidade, ele pode ser ajuizado no novo domicílio do credor. Então, pode ser que no momento a pessoa morasse em Dourados e depois, no momento da revisão, ela passou a morar em Campo Grande. Para facilitar o processo, ele pode ser ajuizado lá em Campo Grande. Mesma coisa do cumprimento de sentença. Você vai executar esses alimentos, você pode requerer tanto onde foi dada a decisão, que em regra ocorre isso, quanto no seu novo domicílio também, do alimentando, né? Vai haver uma relativização, inclusive, daquela regra, né? Do perpetuatio jurisdictionis, que é a perpetuação da jurisdição, que é fixada no momento da distribuição da inicial. Então, essa competência ela pode ser alterada, tá no curso da demanda. Isso é assim, uma das poucas, se não a única, exceção aqui dessa regra, tá? Em regra, onde o processo é ajuizado, é onde ele vai permanecer até terminar, a não ser que haja uma incompetência de outra ordem aí que gere uma modificação, mas nesses casos, em regra, o processo permanece. Só que na ação de alimentos, na revisional, enfim, o processo ele pode ser alterado aqui, a sua competência no decorrer da demanda, porque a parte pode mudar de endereço. É o caso que eu mencionei também, que eu tenho de alimentos, não sei se eu mencionei o de alimentos ou divórcio. Enfim, eu tenho um caso de alimento também, que ocorreu isso, a pessoa morava em Salvador, é o mesmo caso que eu comentei, sim, que agora mora em São Paulo e o pai mora no Nordeste, mas lá no Ceará. E a pessoa, o alimentando, a criança morava em Salvador antes. Aí o que aconteceu? Mudou para o interior de São Paulo. E o processo, ele não vai continuar lá em Salvador, tá? No caso, era um divórcio cumulado com alimentos, tá? O que eu estou atuando. Mas por conta do interesse do menor envolvido, o processo ele vai mudar de competência para o local do endereço, né, do menor. Ele pode mudar.
Se a pessoa não quiser, pode manter lá também. Mas é claro que é muito mais fácil manter o processo onde a pessoa, o menor, mora, do que num local distante. E se fosse só o divórcio, não haveria essa modificação, tá? Não haveria. Mas como tem interesse de alimentos aqui do menor, ocorre sim essa modificação se a pessoa solicitar. Então é uma exceção mesmo à regra. O artigo 2º da Lei de Alimentos, ele vai dizer o seguinte, que o alimentando, quem recebe, né, alimentos, ele pode se dirigir pessoalmente ao juiz para pedir alimentos a quem lhe deve. Isso daqui a gente até dá risada às vezes, né, porque é algo que é bem estranho, né, se a gente for pensar hoje, com todas as formalidades que a gente vê aí no curso, mas a lei é de 68, né, então eram outros tempos. Hoje, eu creio que seja muito difícil alguém chegar e, sem algum advogado, sem nada, e diretamente no fórum solicitar alimentos, né. É que na época, né, era talvez mais difícil o acesso a advogado, né, o acesso à justiça, então facilitava-se desse modo que a pessoa poderia ir direto ao fórum, aí o escrivão iria reduzir a termo tudo que foi dito pela pessoa e propor essa ação, né, sem o advogado, e o juiz faria uma nomeação da Defensoria Pública ou de algum advogado que pudesse atuar no caso. Ou também, na falta da Defensoria, o MP também é legitimado para propor esses processos de alimentos. A inicial ela tem que conter os requisitos gerais, normais, né, que a gente já vem comentando. Pode ser dispensada a produção inicial de documentos, tá? Quando estiver em poder do alimentante ou pessoa residente em local incerto, ou então quando depender de emissão por estabelecimento público e ocorrer demora. Como assim? Na inicial, em regra, você já tem que entrar, eu já instruí com todos os documentos necessários, né? É uma ação de alimentos, tem que ter a certidão de nascimento do menor, comprovando, né, a filiação. Você não vai cobrar alimentos de quem não é o pai ou a mãe. Então tem que comprovar a filiação. Para isso precisa da certidão de nascimento, enfim, talvez outros documentos também que sejam necessários, a depender do caso. Se os documentos estiverem aqui em poder do alimentante, né, de quem tem que pagar alimentos, ou de outra pessoa que você não saiba mais onde mora, de início, o juiz pode dispensar essa produção de provas visando essa celeridade, né? Essa urgência, né? Nos alimentos. É algo que a pessoa precisa para sobreviver, para comer, né? Geralmente. Ou então, quando você, por exemplo, tem que solicitar uma certidão no cartório, o cartório pediu não sei quanto tempo lá, é que o prazo é relativamente curto ali, costuma ser 5 dias. Mas vamos imaginar aqui que a localidade que você tem que solicitar fique distante. Então, enfim, hoje também não é muito aplicável isso daqui, tá? Mas a lei garante que, caso seja necessário, você pode pedir a juntada posterior desses documentos. O juiz, de início, ele pode fixar os alimentos provisórios, tá? Na verdade, é regra, né? Ele vai fixar os alimentos, a não ser que a parte expressamente diga que não quer, que não precisa. Mas, em regra, ele já vai fixar esses alimentos provisórios. O que é, né? O que são os alimentos provisórios? Quando entra com a inicial, o juiz ele já vai dizer, falar, olha, e a parte geralmente já pede também. Ah, juiz, fixa um valor X de alimentos provisórios para serem pagos até o final da sentença, até o final do processo. Então, no curso do processo, o réu ele vai ter que pagar esses valores até que não seja fixado um valor correto pela sentença, depois de serem produzidas provas, tudo mais, a ampla defesa, o contraditório da outra parte. Mas enquanto isso, a criança ela não pode ficar sem nada, ela não pode ficar sem comer. Então é por isso que a gente tem os alimentos provisórios. Eles têm a possibilidade de revisão até a data da sentença. Então vamos supor que o juiz fixou 50% do salário mínimo. Geralmente é 30, tá? Quando não se sabe exatamente o valor de ganho do réu. Aí o réu chega, contesta, dizendo que não, ele não ganha tudo aquilo e consegue comprovar, o juiz pode
revisar essa decisão até o final da sentença e depois dar a decisão definitiva. Se a sentença for de improcedência, a liminar é revogada. O que significa, né? Então, a pessoa não tem direito a alimentos, então ela também não vai continuar recebendo, obviamente, os alimentos provisórios, né? O processo já terminou. E, inclusive, isso aqui é bem importante saber. Tudo que foi pago, mesmo que de forma indevida, não pode ser, não tem que ser restituído, tá? Porque são verbas alimentícias, não tem esse caráter de repetibilidade, né? Que é aquela possibilidade de você cobrar os valores pagos indevidamente. Nesse caso, não tem essa possibilidade. Então, a pessoa pode ficar pagando aí durante o processo todo e, se for de improcedência, ela não tem o direito de cobrar esses valores de volta. Salvo comprovado efetivamente a má-fé, em alguns casos muito raros também. A citação do réu, nesse caso, ela não é pessoal, ela é via postal, tá? Então é por correio, com cópia da inicial e comunicando também a data da realização da audiência de conciliação e julgamento, normal. Aqui a audiência, ela é diferente, tá? Percebam, é uma audiência de conciliação e julgamento, tá? Ela é um pouco diferente das demais. Não é nem uma audiência de conciliação e mediação e nem uma audiência especificamente de instrução e julgamento. Mas ela funciona mais no sentido de instrução e julgamento mesmo. Então, na audiência, né, o que ocorre? Primeiro, a ausência do autor vai importar no arquivamento do processo. Ou seja, se a parte autora não for na audiência, o processo vai ser arquivado, tá? Não vai seguir a revelia do autor. A ausência do réu vai gerar revelia, ou seja, vão se presumir verdadeiros os fatos da inicial e ele provavelmente vai ser condenado de acordo com o que o autor pediu. As partes elas podem levar no máximo 3 testemunhas, tá, cada, e apresentar demais provas. Então, tudo nessa audiência aqui de conciliação e julgamento. Ele é um processo um pouco mais célere, né? Participação do MP, por haver interesse dos menores, né? Então, o que acontece? Relatam-se primeiro aqui os termos da inicial e abre-se para uma proposta do réu, se houver. Então, o juiz vai falar, olha, fulano, o senhor está sendo processado por conta de uma ação de alimentos, solicitando aqui 30% do valor do salário mínimo, tal. E aí, o senhor tem alguma proposta de acordo, não sei o quê? Aí ele pode ou propor um acordo. Se não propor o acordo, e aqui um detalhe muito importante, talvez um dos mais, que vocês mais tenham que ter atenção aqui. Se não houver acordo nessa fase aqui da audiência, é um momento de contestação, tá? Então, o momento de contestar é aqui. Por quê? Nesse procedimento, a lei já previu dessa forma. Então, propõe um acordo, beleza. A parte vai dizer se aceita ou não. Não teve acordo, não deu acordo, é o momento do réu apresentar a contestação. E aí eu vou contar até a situação engraçada que ocorreu comigo. Comigo não, né? Enquanto eu fazia uma audiência. Só terminando aqui, né? Não havendo acordo, o juiz passa a instrução probatória e sentença, tá? Aí o que acontece, né? Essa audiência, como eu já disse, ela já é para tentar acordo, e se não tiver acordo, a pessoa tem que contestar e também já vai ter que fazer a instrução, né? Já vai ter que coletar as provas, tudo certinho, e o juiz já pode dar a sentença, ou muito provavelmente daí a alguns dias já tem a sentença. E um caso que ocorreu comigo enquanto eu fazia estágio, na época do fórum, foi o seguinte: eu fiquei um período fazendo estágio na sala de audiências, né? Lá auxiliando o juiz. E teve um processo como esse de alimentos, tá? Em que a pessoa, as duas partes, tudo certinho, assistidas por advogado, o MP ali. Aí o juiz falou, né? Falou, olha, fulano, o senhor está sendo aqui processado, tal, a parte está pedindo tanto por cento de alimentos,
O senhor concorda? Tem alguma proposta de acordo? Não, meu cliente não concorda, o advogado falou, o cliente não concorda. Aí, ah, tá, beleza. Aí o juiz falou assim, bom, tudo bem, então o senhor pode apresentar a contestação. Aí o advogado ele ficou completamente perdido, porque ele imaginava, né, no rito comum, né, que depois da audiência que começava o prazo para contestação. Ainda ele perguntou, né, isso na frente de todo mundo, né? Ele, mas doutor, mas o prazo não inicia depois da audiência? Aí o juiz onde eu fazia estágio, ele era meio seco assim. Aí ele falou assim: "Não, doutor, é lei de alimentos. Se o senhor não apresentar contestação aqui, é revelia. Então o senhor pode apresentar de forma oral." Pensa num cara que tremeu para apresentar contestação de forma oral, né? O que acontece nesse processo é que as partes já levam uma contestação feita, então elas já levam uma contestação feita justamente por isso, de forma escrita, ou já até apresentam antes da audiência, né, para não ter problema. Nesse caso, coitado do advogado, não sei se era novo ou não se atentou mesmo, ele não viu o rito especial, né, que era dessa forma. Então, se ele não tivesse acordo, se não desse acordo, ele teria que contestar o processo. Se ele não contestasse, o cliente dele ia sofrer a pena de revelia aqui e ia ser condenado, obviamente. E vai ele apresentar de forma oral essa contestação, né? Nossa, mas engasgou e tremia que deixou até cair umas moedas no chão, assim, de tanto nervoso que ele tava na hora de sair da audiência, assim, né? E, nossa, mas gaguejou demais, demais mesmo. Tipo assim, ele só falou basicamente que não concordava, que a parte contesta, dizendo que não concorda com a inicial, e porque não tem condições, não sei o quê. Mas assim, sabe, nada muito concreto, nada muito específico. E aí o que aconteceu foi, obviamente, uma condenação, né? Da mesma forma, não apresentou provas, não tinha levado testemunha nenhuma para informar talvez a situação econômica do cliente dele. A contestação foi desse jeito que eu comentei, né? Aos trancos e barrancos, de forma oral, e foi condenado, né? Da forma como foi tida ali na inicial, basicamente. Então é por isso que eu sempre chamo atenção aqui para isso, né? Nesse procedimento de alimentos, se não tiver acordo na audiência, tem que apresentar contestação na hora ali. Então, na prática, como eu disse para vocês, o que acontece é as pessoas ou apresentarem antes ou levarem uma contestação escrita. Se o juiz falar, então o senhor apresenta contestação, aí pode entregar o documento, né, ali para o juiz e ele vai mandar incluir no processo normal, tá? Então não vai ter problema. Mas já que não tem problema apresentar contestação oral, tá? Não é esse o problema. O problema é você ir despreparado e chegar na hora e não dar conta, né? Então, isso que é o problema. Professor, Pode falar. uma pergunta. Vamos supor, já teve audiência de sobre o parto, né? E o pai ganhou a guarda. Só que daí, por um tempo, o pai vai e deixa a criança de novo voltar com a mãe. Sem ajuizado, sem nada, né? Só de boca mesmo. Aí depois, por uns 2 anos depois, a mãe já entra com ação pedindo alimentos. E aí? Calma, cortou um pouco, eu não entendi. Você pode repetir de novo, Vanessa, por favor? O O pai. pai ganhou a guarda da criança, né? Aham. Só que daí foi indo, a criança foi indo para casa da mãe de novo, foi indo, a mãe pediu para deixar a criança ficar lá por uns tempos, foi ficando, mas sempre visitando o pai. Só que a guarda ainda ajuizada está com o pai. O pai Só que mesmo. agora, vamos supor, a mãe entra com pedido de alimentos. Entendi. Nesse caso, o ideal, inclusive, era pedir a modificação da guarda. Se realmente está de fato com a mãe, o ideal era pedir a modificação da guarda, ou então demonstrando demonstrando que realmente a criança está permanecendo com a mãe exclusivamente ou quase exclusivamente, ela pode pedir os alimentos, sim. Mas o ideal é que se já peça essa modificação, porque para facilitar, né, a vida da mãe também, para não ter que ficar dependendo do pai, resolver todas as questões da criança quando for preciso.
Então, o ideal é que já peça, se ela tiver interesse, né? E se o pai não quer dar a guarda para ela? Então, aí vai ter a discussão judicial, né? O que vai acontecer é o seguinte, ela pode entrar com processo, né? Vamos simular o caso aqui. Ela entra com processo pedindo modificação de guarda e alimentos, tá? Vai seguir esse rito aqui que a gente tá falando aqui dos procedimentos especiais. O réu, que é o pai, vai ser intimado, vai ser citado, né, para comparecer ao processo e vai tentar um acordo. Se não der acordo, o que acontece é que ele vai contestar, obviamente, que nem você comentou que ele não tem interesse, ele vai contestar dizendo que não, que a guarda é dele, que ele tem interesse em permanecer. É aí que vai entrar a mãe em ter que comprovar que o pai não tá, digamos assim, nem aí para a criança, não está exercendo de fato os poderes da guarda. Quem está fazendo isso é a mãe e, e ela tem que, de algum modo, comprovar que é melhor ficar com ela do que com ele, a guarda. Então, é por meio de testemunha. Isso é bem subjetivo até, né? Então, ambos vão produzir as provas. Ela vai trazer testemunhas, documentos que tentem reforçar, dizendo que a criança permanece a maior parte do tempo com a mãe, a mãe que vai atrás de tudo, a mãe que tem que resolver os problemas da criança. O pai basicamente só exerce ali as visitas e ainda não paga alimentos, né? Porque a guarda está com ele. Então, o pai vai dizer o contrário, vai dizer, não, a guarda foi fixada comigo, eu quero permanecer, não sei o quê, eu só deixei que a criança fosse ficar com a mãe, mas eu continuo resolvendo as questões de necessidade da criança. E aí, a depender do caso, quem conseguir comprovar de forma mais forte, né, o juiz vai decidir de acordo com as provas, né? Não tem mais aquela prioridade em permanecer com a mãe, a guarda, como havia um tempo atrás essa prioridade. Tanto faz. A questão é que vai ser verificado qual que é o melhor interesse da criança, é sempre pautado nisso. Então, o juiz pode determinar um estudo social, um estudo psicossocial, feito com as partes, né, e a criança. Então, vai um assistente social, vai um psicólogo, né, profissionais, para verificar. Inclusive, conversar com a criança, né, falar, olha, você se sente melhor aqui, quem que vai atrás das suas coisas da escola, vai investigando meio que pelas beiradas aí, quando for com a criança, né? Onde que é melhor que ela permaneça, né? Então, se for verificado, e nesses casos o juiz tende a dar uma prioridade aí, uma priorização aos laudos do psicólogo, do assistente social, e nesses casos é claro que vai considerar as outras provas também, mas por ser uma prova do juízo, né, que o próprio juiz está determinando a produção, então ele tende a dar uma prioridade. E no E caso, se a mãe some com a criança e não dá endereço nem nada e o pai não consegue contato, o que que ele faz? nesse caso aí tem que ser verificado realmente, porque pode, a depender da situação, pode inclusive caracterizar algum crime. Eu não me lembro exatamente qual, mas ela não pode fazer isso, né? Ainda mais se ela não tiver a guarda. Não pode, ela teria que ter uma autorização do pai e ele pode ir até a polícia fazer um boletim de ocorrência e pode caracterizar, enfim, rapto, sequestro acho que não, mas algum crime. Depois eu vou verificar certinho o que tem sido enquadrado essa situação na questão criminal, mas tem caso que ocorre sim isso daí. E se a pessoa não tiver a guarda, ela não pode. Mas mesmo que a pessoa tiver a guarda, Então, aí é um problema, né? A pessoa, se ela tiver a guarda, ela, digamos assim, ela pode carregar a criança para onde ela quiser, mas ela não depende de autorização da outra pessoa, tá? O que, enquanto a gente tem enquanto obrigação, assim, que ela teria que praticar, seria realmente informar a outra parte, justamente para que o pai ou a mãe que não tem a guarda pudesse exercitar o seu direito de visita, o contato com a criança,
Então, o que vai ocorrer, por exemplo, se alguém que tem a guarda faz isso, a outra parte tem que entrar com processo para pedir ou a regulamentação das visitas, se for o caso, se não tiver sido regulamentado, ou a, o cumprimento dessa sentença que já regulamentou as visitas. Então, se teve um processo anterior que disse, que fixou que o pai ou a mãe que não tem a guarda tem o direito de visitar a criança todo fim de semana, ou a criança vai visitar o pai todo fim de semana, pode haver um cumprimento dessa sentença, forçando, né, obrigando a outra parte a permitir que a criança visite o pai ou a mãe que não tem a guarda, ou que o pai ou a mãe visite essa criança, enfim. Então, pode haver obrigação via judicial mesmo, tá? Que isso ocorra. E Aí, quando o pai, e vamos supor, quando o pai some, a mãe quer pedir alimentos e não consegue, não sabe o endereço do pai, o que que ela faz? Ela tem que achar ele, o que que ela faz? tem várias formas, né? Tem várias formas. O que acontece? Quando você entra Isso com que o eu não entendo, processo, entendeu? isso Porque às vezes tem processo que fica parado anos porque a mãe não sim. consegue achar o pai da criança. Eu não entendo isso aí, entendeu? O que acontece é o seguinte, só um minutinho, Rodolfo. O que acontece é o seguinte, quando entra com o processo, isso vale para todos, né? Você, em regra, tem que ter um endereço, né? A qualificação da outra parte. Caso você não tenha ou não saiba, vamos imaginar, falando especificamente de uma ação de alimentos, né? Vamos pensar para fixar os alimentos, nem só para execução, para fixar mesmo, logo de início. Você não sabe onde está a pessoa. Você vai entrar pedindo para o juiz que, se você, tentando comprovar também que você tentou de todos os meios e não conseguiu. Né? Como é uma ação que envolve interesse de menor, de uma criança, enfim, que é mais vulnerabilizada, o juiz, o fórum, ele tem alguns meios de fazer uma busca em um sistema, em sistemas integrados do judiciais, enfim, ou de outras formas para conseguir localizar o endereço. Então, tem um sistema que chama InfoJude, que é interligado com a Receita Federal, com vários órgãos aí estaduais que possuem um cadastro das pessoas. Em regra, você consegue localizar o endereço Qual é da o nome do pessoa. O que sistema? acontece é que às vezes, oi, Como que é o nome do sistema? chama InfoJude, InfoJude, Entendi. InfoJude. Então você pede para o juiz, fala, olha, juiz, eu não consigo localizar o endereço, eu queria uma busca pelo sistema InfoJude. Aí vai determinar essa busca. Então o próprio fórum lá já faz a busca e vai sair uma petição no processo, assim, petição não, uma certidão com todos os endereços que o réu tiver nesse cadastro. Então, se tiver atualizado, e aí qual o procedimento, né? Isso demora mesmo, porque às vezes tem mais de um endereço. E às vezes o endereço é longe, às vezes demora para citar. Então, localizou o endereço, você vai pedir uma citação naquele endereço. Fala, olha, juiz, eu quero a citação dele nesse endereço. Então, vai ser determinado o envio, no caso de uma... A Suli está conseguindo entrar agora. Então, vai ser determinado o envio de uma carta, ou, a depender do caso, uma carta precatória, para fazer a citação dessa pessoa no endereço localizado, seja onde for. Conseguiu citar, o processo corre. Não conseguiu, a pessoa não mora naquele endereço mais. Aí o que acontece? Você vai ser intimada para promover o andamento. Aí você pode pedir para ele intimar, por exemplo, as, sei lá, as empresas de telefonia, bancos, enfim, empresas de energia elétrica, sabe esse tipo de coisa? Você pode pedir também para o juiz intimar esse tipo de empresas, instituições, para que forneçam possíveis endereços dele. Ah, não deu certo? Não deu certo mesmo assim? A saída é uma citação por edital. Por edital, aí o que acontece é um procedimento lá de citação por edital, que a pessoa ela vai ser citada, vai ser publicado um edital que é público, né? Todo mundo, em tese, teria conhecimento dele, publica lá na porta do fórum, lá, e também nos meios eletrônicos. Passou o prazo que essa pessoa teria para responder o processo,
tá? Tem um prazo, geralmente, acho que é 30 dias, salvo engano. Passou esse prazo, o juiz vai determinar a designação de um advogado dativo ou de um defensor público. Aqui no Estado, geralmente, é a defensoria. Determinar a defensoria pública para que defenda, né? A pessoa tem o direito de defesa também, mesmo nesses casos, que defenda o réu. Aí a defensoria vai apresentar uma contestação por negativa geral, muitas vezes, que é aquela que só vai dizer que contesta o pedido, mas não tem como, né, eles contestarem especificamente. E a partir daí, o juiz vai julgar e vai ter uma sentença, a pessoa vai ser provavelmente condenada. Tá, fixou os alimentos na sentença. Agora vamos para o outro passo, que é a execução, né? A pessoa não vai pagar, porque você nem conseguiu a citação pessoal dela. O que você pode fazer é entrar com o cumprimento de sentença no rito da prisão, que é o dos últimos 3 meses. Então, quando a pessoa atrasa os alimentos por 3 meses, nos últimos 3 meses, você pode pedir o cumprimento de sentença, né, a execução desses alimentos, pelo rito da prisão civil. A pessoa vai ser intimada, né, no caso aqui, não vai ter como ela saber, então o juiz vai determinar a prisão civil. Essa prisão, aí sim, bem provável que você vai localizar o seu réu, porque vai ser pedido um mandado de prisão, então qualquer lugar que essa pessoa for encontrada no país, por conta dos sistemas, né, integrados aí da polícia, qualquer lugar que ela for encontrada e localizada, em alguma blitz, enfim, qualquer lugar, em algum momento ela vai ser localizada. Com a prisão, pode ter certeza que vai encontrar. Isso demora mesmo. Infelizmente, não tem outro meio, né? Se você não conseguir por conta de sei lá, alguma pessoa que te informe, alguém que saiba onde a pessoa está morando, pelo menos a cidade, né? Fica meio difícil. Mas a partir do momento que tem o mandado de prisão, pode ter certeza que vai localizar, sim. É Entendi. que até aí demora muito mesmo, Tá, ok, obrigada. tá? Mas é isso, basicamente. Isso vale para outros processos também, a questão de localização de endereço. Tem um canal muito interessante de um juiz aqui do estado, que chama José Andrade. Se vocês quiserem ver no YouTube, ele traz bastante coisa relacionada à parte de execução de dívida mesmo, sabe? Não só de alimentos, mas tem alguns vídeos falando especificamente disso, de como localizar o endereço do executado ou do réu, tá? Então você pode pedir a consulta nesses sistemas, às vezes até no sistema do Renajude, que é vinculado ao Detran, tá? Ou a intimação do Detran para fornecer endereço. Às vezes a pessoa tem um carro e para registrar o carro ela tem que colocar algum endereço. Então são várias possibilidades. É que enquanto isso não ocorre, demora um pouco até você tenta fazer todas as tentativas para depois pedir uma citação por edital, que é quando não tem mais jeito mesmo. Oi, Rodolfo. Oi, bom dia, professor. Era para avisar que a Sully e o Igor, assim que cai, eles não estavam conseguindo retornar. Ah, tá, perfeito. A Sully eu consegui aceitar agora há pouco, que eu vi que ela entrou, mas beleza, então. Pessoal, vamos então dar sequência, o que eu estava falando aqui e tal, do procedimento dos alimentos, né? Então, teve audiência, não teve acordo, tem que ter contestação na hora, ou então se você já apresentou previamente, né? Aí o juiz vai passar a instrução probatória, ou seja, se tiver testemunha para ser ouvida, já vai ser ouvida ali naquela audiência. Documentos também teria que ter juntado tudo até esse momento. A partir daqui o juiz já dá a sentença, tá? Já dá a sentença, a não ser que precise de algum outro tipo de prova, que demande um pouco mais de tempo. Mas no geral, a sentença pode ser até na audiência já, tá? Então o juiz já vai falar, olha, com base aqui nos documentos, nos fatos, estou condenando ou não o senhor a tantos por cento de alimentos, tá? E isso depois já vai ser fixado em sentença. Tá, fixado em sentença a quantidade fixa ali dos alimentos reais que a pessoa vai ter que pagar, então ela tem que cumprir com a sua obrigação, né? Ela vai ter que fazer o pagamento. Não feito esse pagamento, a pessoa que é credora desses alimentos, a criança, né, representada pelo genitor ou genitora, pode ajuizar o que se chama de cumprimento de sentença.
que é uma fase do processo, que é a fase executória, né, quando você vai buscar o cumprimento da obrigação, vai buscar coagir aquele réu ao pagamento, que vai ocorrer pelo procedimento do artigo 528 do CPC e seguintes, tá? Que vai tratar exclusivamente do cumprimento de sentença de obrigação de alimentos. Que isso vocês vão estudar também na matéria específica, com calma, tá? O passo a passo da parte executória. Mas, em regra, o que vocês têm que lembrar é isso. O não pagamento das 3 últimas prestações sujeita o devedor à prisão civil de 1 a 3 meses. Então, é o que eu vinha falando aqui na pergunta da Vanessa. Mesmo nesses casos em que a pessoa não é localizada, ela vai ser intimada, nem que seja por edital, tá? E, enfim, o processo tem que seguir. Ainda mais quando é interesse de menor e tudo mais, não vai ser extinto o processo sem exaurir todas as tentativas. Quando é um processo que, fora aqui desses procedimentos especiais, um procedimento comum de partes, de pessoas físicas mesmo, que não tem ali essa relação de família, de alimentos, o juiz, em regra, ele tende a ser um pouco mais rígido nessas questões de localização do endereço, porque senão todo mundo ficaria pedindo à torto e à direito que o juiz consultasse esses sistemas, né, que eles têm acesso. Então, ele tenta forçar a parte que promova a todo custo ali o andamento do processo antes de poder fazer essa consulta lá pelos sistemas do fórum. Tá? Então, você tem que comprovar, falar, olha, fui no cartório, fui não sei aonde, comprovei que de todo modo que tentei localizar essa pessoa, não localizei. Aí o juiz autoriza a consulta pelos sistemas lá do Infojude, o Renajude, tá? O executado, então ele vai ser intimado aqui para fazer o pagamento, né? Se ele não pagar, ele pode ser preso, né? No caso de execução de valores que vão além desse período de 1 a 3 meses, tá? Então passou um ano, você não foi atrás de receber, de fazer a execução desses alimentos, você não pode pedir a prisão civil, a não, assim, é que você pode, tem duas possibilidades, né? Ou você vai executar por meio de penhora de bens, né? De expropriação patrimonial do executado, que costuma ser um pouco mais difícil de conseguir, porque nem sempre as pessoas têm patrimônio. Então, quando é um período muito grande, você pode, o que as pessoas geralmente fazem, né, na prática? Por exemplo, ficou de 2019 até hoje sem pagar alimentos. Deu um ano e meio sem pagar. Eu vou entrar com um cumprimento de sentença nesse procedimento aqui de prisão civil, de 1 a 3 meses. Então, eu entro com um procedimento aqui com o cumprimento de sentença, pedindo a prisão civil relativa às 3 últimas parcelas, e num outro cumprimento de sentença, eu executo as parcelas mais antigas, tá? Porque esse processo aqui de prisão civil, ele tende a ser mais eficaz por conta da prisão, né? Então, a pessoa, ela, ela tende a fazer o pagamento ou, se não conseguir por meio dela, algum membro da família vai acabar pagando para que a pessoa não vá presa. Então, acaba sendo mais eficaz. E aí tenta, né, a execução por meio de expropriação patrimonial dos valores que excedem aí esses 3 meses, esses 3 últimos meses. Então, na prática ocorre isso, né, quando for um período maior. Outro ponto importante, né, o trânsito em julgado da sentença, ele não impede a revisão dos valores de alimentos. Então, é o que eu expliquei antes também, né? Se houve alteração da situação das partes, tá, é possível que haja a revisão. Isso está lá no artigo 15 da Lei de Alimentos. Então, a pessoa pode entrar com um processo, um outro processo, pedindo a revisão dos valores que foram fixados anteriormente. E a gente passa para o último tópico, que é o dos alimentos gravídicos, tá? Na verdade, tem mais um tópico ainda, mas aqui é mais rápido. Os alimentos gravídicos, eles foram previstos pela Lei 11.804 de 2008, que fixou aqui a possibilidade. Antes disso também tinha, só que não era previsto em lei especificamente, então eram decisões jurisprudenciais.
Mas em 2008 foi fixado mesmo a lei que prevê esse auxílio à mulher gestante nas despesas decorrentes da gravidez, né? Então, quem é mulher e quem foi ou vai ser mãe aí sabe que tem despesa com saúde, enfim, com várias questões aí que envolvem a questão da gravidez. E por conta de, de ter a proteção, inclusive do nascituro, ou seja, do feto que está em geração, mas ainda não nasceu, desde a concepção até o parto, é que houve aqui essa preocupação em oferecer esse auxílio, né, em garantir esse auxílio em forma de alimentos à mulher durante a gravidez, né, e após a gravidez, ele se converte automaticamente em pensão alimentícia ao recém-nascido. Nesse caso, não se exige. Como que funciona, né? Você precisa, de alguma forma, gerar indícios sobre a paternidade do réu, né? Não tem como fazer isso sem o mínimo de provas. Mas também não se exige uma prova cabal, né? Por exemplo, um exame de DNA. Hoje, salvo engano, tem como fazer exame de DNA de feto, mas como é um procedimento mais complexo, mais arriscado, é algo que não se exige, tá? Então você tem que, pelo menos, trazer indícios, seja por meio de testemunhas, falar, olha, as pessoas, o casal realmente convivia junto, morava na mesma casa, ou então ela namorava com ele, enfim, algum indício de paternidade tem que ter. A pessoa pode trazer alguma mensagem, por exemplo, falando, olha, sei lá, uma troca de mensagens entre um casal, falando, já vi esse caso assim, né? O próprio réu, né? Mesmo ele negando que era o pai, aí tinha as mensagens dele falando, ai, meu filho, não sei o que, eu vou comprar os presentes, sabe? Esse tipo de coisa. Tem que ter algum indício de que a pessoa seja o pai, para que o juiz possa decidir. Então, nesse caso, tendo esses indícios, o juiz vai fixar aqui os valores de alimentos gravídicos, que vão ser pagos desde a gravidez até o parto. Geralmente fixa também de forma liminar, pode ser, já que a pessoa precisa com certa urgência, né? O processo, se demorar mais de um ano, não tem por que existir mais, né? O processo já passou a gravidez. Então tem que ter uma certa urgência. Fixados os alimentos, como eu disse, depois que a criança nasce com vida, né? Se nascer sem vida, não tem mais por que ter aqui a conversão. Mas nasceu com vida, ocorre a conversão automática em alimentos, de alimentos gravídicos em pensão alimentícia ao recém-nascido. Não precisa de pedido judicial, não precisa de nada. A pessoa que é obrigada ao pagamento, ele tem que continuar pagando de toda forma. Tá? Um último tópico que eu gostaria de trabalhar com vocês é em relação à coisa julgada nas ações de paternidade. O que é isso, né? Coisa julgada ocorre quando você tem uma decisão definitiva que não tem mais recurso, não tem mais possibilidade de revisão, e aquilo gera o que se chama de coisa julgada, né? Que é uma das formas de segurança jurídica que a gente tem, de que uma decisão ela não vai a todo momento ser revista, né? Nesse caso de paternidade, ela é de certa forma relativizada, por quê? Antigamente, né, um tempo atrás, não tão longe assim, existiam processos em que a gente não tinha tanta tecnologia do exame de DNA, então a prova nesses processos de paternidade eram muito mais restritas, né? Nesse caso, costuma haver uma relativização, por quê? Pode ser que a pessoa tenha sido condenada a ser pai, tenha sido condenada numa sentença dessa de investigação de paternidade, e isso gerou, óbvio, implicações, né? Patrimoniais, de toda a ordem, né? A pessoa, ela teve que passar, eventualmente, a pagar alimentos, teria implicações em questões de herança, de sucessão, tudo isso. Em casos, tá? Isso tem havido decisões de revisão desse tipo de sentença, de decisão, por conta do quê? É uma medida extraordinária que tem sido admitida somente em situações bem específicas, tá? Em que o processo anterior não tenha sido possível a colheita de provas, em especial por exame de DNA, tá? Em especial, colheita por exame de DNA.
Então, se no processo anterior não teve a possibilidade de colheita de provas, ou, enfim, de algum modo foi limitado, é possível algum tipo de revisão, fazer um exame de DNA, né, para realmente verificar. Se verificar que é o pai mesmo, beleza, vai continuar igual. Se verificar que não é o pai, aí pode ter revista essa decisão que declarava a paternidade anterior, né? Algumas ressalvas em relação a processos em que, por exemplo, as partes se recusam a fornecer o material genético para o exame de DNA. Então, você entra com um processo de investigação de paternidade, seja o réu se recusa a fazer o exame, nesse caso, a paternidade é presumida, tá? Como uma forma mesmo de penalizá-lo pela não colaboração, né? Então, a paternidade é presumida, vai ser condenado se ele se recusar a fazer o exame. Nesse caso, não há possibilidade de revisão, tá? Se a pessoa ela poderia ter feito, né, o exame, mas ela se recusou, então não haveria sentido, né? No caso, pode também ter a recusa pelos herdeiros, pelos filhos sucessores, no caso de uma investigação pós-morte, né? Então, por exemplo, os filhos do falecido poderiam fornecer um material genético para o exame de DNA com a pessoa que é autor da ação. Se eles também se recusam, eles não são obrigados, também vai ser presumido, né, a questão da paternidade. Mas nesse caso eles também não podem pedir a revisão, senão não teria sentido, né? Eu me nego e depois daí, sei lá, 10 anos eu venho pedir a revisão, né? Querendo fazer o exame agora. Não tem mais como, né? Então é somente nesses casos em que foi impossibilitada a colheita de provas anterior é que há a revisão nos casos de investigação de paternidade, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre esse conteúdo de hoje? Entenderam aí? Então a gente tem que corrigir as questões. Vamos então fazer a correção? Deixa eu abrir aqui o gabarito. Eu vou baixar aqui o arquivo com a lista de presença. O Igor e o Rodolfo eu já sei que assistem juntos. Então eu Pronto, acho que deu certo aqui. Deixa eu conferir. Bom, vamos lá então. Vou compartilhar a tela aqui das questões. Se vocês quiserem abrir aí de vocês também. Bom, eu tinha dado essas questões para vocês fazerem, né, nas últimas aulas aí. Vamos fazer a correção. Daquele jeito, tá? Vou só falando o enunciado e lendo a alternativa, senão a gente vai ficar 2 horas aqui discutindo isso. Só se tiver alguma dúvida nas outras alternativas, aí vocês me perguntam. Primeiro, depois de 6 meses de turbação de posse praticada por um grupo de pessoas em uma fazenda, foi proposta a ação de manutenção de posse, com pedido liminar, para compelir o grupo a cessar o ilícito. Porém, antes de o juiz apreciar o pedido liminar, tal grupo efetivamente invadiu o local ocupando as terras, né? Então, a alternativa correta é a C, de que o juiz deverá receber a ação de manutenção como reintegração e analisar o pedido liminar. Em caso de deferimento, né, de aceitação ali do juiz, será expedido um mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Nesse caso aqui, tá, vocês tinham que lembrar da questão da... Opa, Professor, oi? eu queria falar se eu posso sair, que eu tenho uma cliente para 9h30. Oi? Eu queria falar se eu posso sair, que eu tenho uma cliente agora Pode, 9h30. pode, Não vai pode dar sim. para eu chegar. Depois você só vê a questão das respostas aí, e se tiver alguma dúvida, pode perguntar depois. Pode sair sim, Tá, tá? ok. Obrigada, Tá, tá? tchau. Tchau. Então, pessoal, e vocês tinham que lembrar da questão da fungibilidade, né? Que uma ação dessas de posse, elas podem ser utilizadas
como forma de não considerando estritamente o nome da ação, né? Então, se houve modificação ou se há uma dificuldade de identificação de um caso, o juiz pode apreciar o objetivo em si daquele processo, de acordo com a narração dos fatos, não necessariamente o que foi nomeado na ação, né? Então, aqui houve uma alteração, né? Era uma ameaça e depois virou um esbulho. Então, ele vai receber como reintegração de posse, tá? A 2. Fernando, tendo sofrido turbação na posse de imóvel de sua propriedade, propôs ação de manutenção de posse, em cujo polo passivo figura um grande número de pessoas. Nesse cenário é possível que o juiz, a alternativa é a A, o juiz conheça o pedido como reintegração de posse, caso entenda que já ocorreu o esbulho e não a turbação. Então, a mesma coisa, né, que a gente vinha falando. Se na realidade dos fatos aqui houve uma modificação ou há uma dificuldade, o juiz vai receber a petição de acordo com o que for mais adequado. Aí tinha a questão do grande número de pessoas, só para confundir aqui, né, com a questão de citação e tudo, mas a resposta era A. A 3. Dionísio ajuizou a ação possessória em desfavor de Paulo, sob fundamento de que durante os últimos 6 meses o demandado estaria lhe prejudicando a entrada em seu próprio terreno, visto que foi inclusive um exemplo que eu falei na aula, visto que Paulo havia descarregado um caminhão de areia no portão da entrada da propriedade de Dionísio. Ao redigir a exordial, o advogado do autor narrou os fatos, a ocorrência de esbulho, o que justificaria o ajuizamento da referida ação como reintegração de posse. Aí vai pedir para julgar o item como correto ou não. O único meio processual cabível para que Paulo pudesse expor as suas pretensões na demanda possessória seria a reconvenção, na qual ele poderia pleitear a proteção possessória e indenização por prejuízo. Está errado, por quê? Paulo é o réu, né? Vocês têm que lembrar da natureza dúplice desse processo. Então, ele não precisa apresentar reconvenção. Nesse caso, é até artigo de lei que fala isso, que ele na própria contestação ele já pode pleitear a defesa da sua posse e também a proteção, aliás, a indenização pelos prejuízos. Então, é por isso que está errado a assertiva. A 4, também com base no texto anterior, responda, né? Se Dionísio não fosse proprietário do bem imóvel, objeto da ação possessória, mas tão somente inquilino, ele teria legitimidade para promover a referida demanda. Está certo, tá? Já que você não precisa ser o proprietário para ajuizar uma demanda possessória. Como o nome já diz, basta que você tenha a posse. No caso, o inquilino ele tem a posse do imóvel, então ele poderia ajuizar o processo normalmente. A 5. No que tange às ações possessórias, é correto afirmar. Contra as pessoas... Cadê? Aí é correta. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal, correspondente àquelas cujos pressupostos estejam provados. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do MP e se envolver situação de pessoas hipossuficientes, né, a Defensoria Pública. Também isso está basicamente redação de lei, né? No caso de ações em que tenha um grande número de pessoas no polo passivo, a gente tem essa questão aqui da citação, né, da diferenciação da citação. Tá? Citam-se os que estiverem no local, os demais por edital, além da intimação aqui do MP e da Defensoria Pública. A 6, pessoal. Então, para segundo o disposto no Código de Processo Civil, relativamente às ações possessórias, então julgue, né? A correta aqui é a 1, a 2 e a 3, que estão corretas. Por que a 4 está errada? Na pendência de ação dominial, é vedado tanto ao autor quanto ao réu
propor ação possessória, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Então, nesse caso aqui, na verdade, é na pendência de ação possessória, tá? É vedado a propositura de ação dominial. Então, é o contrário. Por isso que está errado. A 7. João tem um sítio vizinho ao de André. As propriedades eram separadas por uma cerca. É o exemplo que eu dei em aula também. Acho que até eu que fiz o exercício. Que após determinado tempo apodreceu e caiu, não sendo mais possível visualizar os limites de cada um dos sítios. João, então, ajuiza uma ação de demarcação de terras para aviventar a antiga linha divisória. Nesse caso, é correto afirmar que, e a correta é a D, a sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcada. Então, também é letra de lei, tá? A 8. Analise a afirmação a seguir e responda. É lícita a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, cuidando-se os confinantes e os, aliás, citando-se os confinantes e os condôminos. Nesse caso, a gente está falando aqui de ações de demarcação, né? Já a própria afirmação já fala, né? Demarcação. Então, está correto, né? Também é artigo de lei. Vai ser citado aqui os confinantes e os condôminos, e você pode cumular tanto a demarcação quanto a divisão, tá? Outro exemplo próximo do que eu falei em sala, né? Paula, Ana e Maria são irmãs e receberam de herança um sítio que permaneceu indiviso entre elas, né? Ou seja, em condomínio. Como Paula tem intenção de se casar e construir sua residência no referido imóvel, tendo procurado Ana e Maria para dividirem amigavelmente a propriedade, mas sem sucesso, entrou com uma ação de divisão em face das irmãs para fixar os limites e extremar o seu quinhão. Com base no imposto não, né? No exposto, é incorreto, né? Incorreto afirmar que. A única incorreta é essa, né? A D. Julgada procedente a ação, o juiz determinará a divisão do imóvel entre os condôminos, de forma que, em nenhuma hipótese, a divisão poderá ser parcial, para que Ana e Maria permaneçam em condomínio. Está errado por quê? Em nenhuma hipótese. A divisão, pessoal, lembrem-se que ela pode ser parcial ou total. Então, Ana e Maria, se quisessem, poderiam permanecer em condomínio e só separar o quinhão de Paula. Não está errado. A última, que é a 10. Julgue o item a seguir sobre a ação de demarcação de terras. Na petição inicial, instruída com os títulos de posse, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação. Descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar, renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. Aqui está errada, tá? Então, você não precisa instruir com os títulos de posse, tá? A ação de demarcação, pessoal, ela necessariamente ela vai envolver questões que você precisa comprovar a propriedade. Então, não é título de posse, tá? É título de propriedade, de domínio. Bastava você também consultar o CPC, que é a letra de lei. Você verificaria aqui que não é título de posse. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Catiele e Rodolfo ficaram com alguma dúvida sobre isso? Essa última aí, professor, por exemplo, em casos de propriedades que foram loteadas pelo governo, ela ainda não foi documentada, isso aí a gente já viu vários. E aí se tem, por exemplo, essa limitação que ela é perdida. E aí é onde se é pedido a perícia, mas a quem tem, vamos dizer, o título de posse. É aí onde a coisa pegou, porque a gente muitas vezes vai pelo conhecimento prático, né? Entendi. E aí é onde
muitas vezes a gente dá com o burro na água. Nem fui buscar a lei porque, vamos dizer, é o que Essa, tem essa questão, vivenciado. inclusive, até pensando no que você comentou, depois eu até posso anular ela, porque realmente, falando disso agora, eu até lembrei que eu comentei isso em sala, que é possível, apesar de não ser a regra que envolva a questão dos limites de uma propriedade mesmo, mas é possível, e a doutrina que traz isso também, a tentativa de demarcar os limites da posse, né? Então, realmente, depois eu até vou anular essa questão aqui por conta disso. Então, para todos os efeitos, a assertiva aqui, ela está errada de acordo com a lei. Mas pensando justamente no que a gente trouxe e comentou em aula, eu acho que dá para anular isso daqui sim, porque de fato é uma exceção, mas é possível que seja demarcada a posse, né? Nesse caso que você mencionou especificamente, em que a pessoa não tem ainda um título de propriedade, mas que precisa demarcar os limites da sua posse. E muitas vezes ela tem um título, alguma forma de título ali que ainda não é propriedade, mas é um título de posse, né? Então, realmente pode. E então, nesse sentido aqui, dá para anular essa questão, tá? Agora que você mencionou aqui, eu lembrei do que eu mesmo comentei isso em sala, da questão da possibilidade de demarcar a posse. Mais alguma que ficou com alguma dúvida ou era mais só essa última? Então, pessoal, a gente encerra então por aqui hoje. A gente também já está avançado aí no horário, rendeu bastante a aula de hoje também. E na próxima semana é prova, tá? O conteúdo eu devo cobrar até a aula de hoje, tá? Por conta que se eu deixar acumular muito para o semestre que vem, vocês vão ter vários procedimentos ali que são um pouco mais complexos que esse, por exemplo, inventário. Então, é melhor já cair tudo aqui numa prova só e já ficar livre desse conteúdo, pelo menos em relação à prova, tá? Então, estudem aí as aulas. Eu tornei público, tá, os vídeos do YouTube para facilitar quem não tem acesso ao AVA ou que vocês ainda não têm acesso à disciplina. A gente está tentando resolver esse problema ainda, tá? Então, parece que tem que liberar aluno por aluno no sistema. Estou em contato com o pessoal da secretaria ainda para solucionar isso quanto antes. Mas, de qualquer forma, enquanto isso, a gente vai tratando tudo pelo grupo, né? Estou mandando os links por lá, os arquivos, tudo por lá. Então, não deixem de fazer por conta disso. E tornei os vídeos públicos, então, se vocês entrarem em qualquer daqueles links que eu mandei no grupo, vai ser redirecionado e vai ter uma playlist lá no meu canal para facilitar vocês encontrarem, não precisar ficar clicando, procurando os links que eu mandei há 2 meses atrás. Então é só entrar no canal e lá vai ter tudo organizado já por ordem de aula, tá? Fica mais fácil se quiser, se der tempo também, né, de assistir tudo isso de novo. São horas e horas aí. O ideal é que vocês anotem nos resumos durante as aulas para poder estudar depois. Então, eu vou mandar o esquema de aula para vocês lá no grupo. E, e é isso, pessoal. A gente não se vê semana que vem porque é prova, tá? Eu devo mandar para vocês o calendário, a gente compartilha quanto antes, até o fim dessa semana, com as datas das provas. E é naquele esquema do semestre passado, né? Vocês vão ter aí um período para fazer, geralmente um dia todo, e tranquilo, tá? Questões, da mesma forma, fiquem bem atentos à questão da mudança de enunciado ou de alternativas, tá? Justamente para evitar que vocês não copiem as respostas da internet, tá? Então é isso. Gente, obrigado aí pela presença de vocês. Oi, Rodolfo, quer falar alguma coisa? Ou não? Não, é só lembrando da questão 8 aí, né, onde ela diz aí coisas como
E aí é onde eu passei por cima e a coisa comum deu errado. Ah, tá, tá. Não, mas tá. É que é letra de lei mesmo também. Essa. Então tá certinho. Demarcação total ou parcial da coisa comum. Deixa eu ver lá. Mas acho que não tem erro, não. Não, o erro foi meu. É que às vezes acontece de eu Não trocar ter me alguma coisa atento na aqui. questão. Deixa eu só ver aqui. Conferir se é isso mesmo, mas é. É sim. Tá falando lá no artigo. Deixa eu localizar aqui. Tem o 575. Tinha um outro artigo que era mais específico, que fala da acumulação. Peraí. Não anotei aqui no próprio, na própria atividade. Peraí. Ah, tá no 570, tá? Nas disposições gerais. É lista a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e condôminos. É aquela questão que eu havia explicado antes, nas aulas referentes aqui à ação de divisão ou demarcação, de que você pode pedir um processo cumulado como esse, né? Por exemplo, tem um imóvel em condomínio que também precisa ser demarcado as divisas, né? Então, a primeira coisa é demarcar a totalidade ou a parte que se queira, pelo menos, dividir do imóvel em condomínio para ter as fronteiras, né, as linhas divisórias totalmente fixadas corretamente. E depois disso que parte para a divisão efetivamente. Então não tem como você dividir uma coisa que não tem um limite estabelecido. Mas tá no 570. Tá certinho. Só conferindo, porque às vezes passa alguma coisa mesmo de algum errinho. Mas é isso. Pessoal, então a gente se fala semana que vem, tá? Se tiver alguma dúvida, podem me procurar. Mas semana que vem é prova, vocês não têm aula. E na outra semana também vocês não devem ter aula. Eu imagino dia 13 e 14 a gente vai ter uns dias aí de palestras, de falas. Então vocês não devem ter aula. Mas aí a gente vai se comunicando até lá, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês e até mais, tá? Bom dia a todos. Um ótimo dia, até mais.